recentemente, uns 4 meses atrás, eu tava fazendo acompanhamento com nutricionista, acompanhamento com personal, tava seguindo tudo certinho. E eu tinha casos, por exemplo, ia fazer um churrasco, comia muita carne, dava diarreia. Ia comer, sei lá, sorvete, e às vezes nem era muito, sabe? Era só uma variação básica. Aí eu achava que era normal, por questão de, tipo, tô comendo saudável naquele dia, comi besteira, meu corpo não tá Tem acostumado. a intolerância também, né? A É. lactose, no caso, Só que né? No caso do aí, sorvete. agora, eu não estou mais nesse ritmo, né? Não como besteira todo dia, mas estou comendo com mais frequência. E não está normal igual estava antes. Pode ter algum caso, assim? Sim, E continua, por exemplo, eu saio, como, a dor de barriga vem do mesmo jeito. Esse é um corte do Conversaria Podcast. Se você quiser assistir o episódio completo, o link tá na descrição. Para ajudar a gente, hype esse vídeo, dá um like, se inscreva no canal, tá? E também utilize o cupom CDF da Growth Suplementos, tá? Dá essa moral pra gente, pra você pagar barato nos suplementos que já são baratos. Quem mais, japonês? Não, e além disso, não esquece de seguir as nossas redes sociais, tá? Tem aqui o link na descrição. Segue o meu Instagram, o do Rodrigo, e tem o do Conversaria Podcast também, beleza? Assiste o corte aí. Bom, nesse caso, pode ser por intolerância a algum tipo de alimento, né? E você sabe que todo mundo tem intolerância à lactose. A partir dos 9 anos de idade, todo mundo tem, em algum grau. Por quê? Não precisa, né, de tomar leite depois de adulto. Certo? Sim, os únicos mamíferos, né, que continuam mamando. Então, a partir dos 9 anos de idade, todo mundo tem algum grau de intolerância à lactose. Mas a gente sabe que é maior essa intolerância em algumas raças, né? Por exemplo, o negro e o japonês têm uma intolerância maior à lactose. Isso não. O alemão parece que tem menos. Tem menos intolerância. Então, quem é descendente alemão talvez tenha sorte, ter menos. Mas em um grau ou outro, todo mundo tem intolerância à lactose. E também, em um grau ou outro, todo mundo tem intolerância ao glúten. Se bem que nem todos desenvolvem, uma pequena parcela acaba desenvolvendo alergia ao glúten, desenvolve a doença celíaca, esse que tem aumentado também, tá? Mas é verdade. Mas uma quantidade menor. Mas por que isso tem aumentado? Por que o celíaco tem aumentado? É por questão de conhecimento ou realmente as pessoas estão desenvolvendo isso mais? Olha, então eu vou falar bem rapidinho, porque é um assunto para mais de meia. Não, fica à vontade. Tá? Mas o que acontece é que o próprio trigo foi modificado. Tá? Muita gente fala, poxa, mas o trigo, o pão, era na época de Jesus Cristo, era um alimento básico, aquele negócio todo, né? Só que o que tinha lá na época de Jesus Cristo, o trigo é totalmente diferente do que tem hoje. Né? Então, uma das coisas que tem, se vocês quiserem, tem um livro muito interessante que fala sobre isso, chama Barriga de Trigo. E o que um estudo mostrou que na época antiga o trigo tinha 14 cromossomos. Hoje o trigo tem 42 cromossomos. Então é um fenômeno que existe dentro do reino vegetal que chama poliploidia. Então ela tem 3 vezes mais o número de cromossomos que tinham naquela época. Obviamente, você imagina o que de substância acaba vindo com isso. E a quantidade de glúten também é maior do que antes. Tanto é que hoje, o trigo que é usado hoje a massa é muito mais elástica, é mais maleável, deixa um pão bem substancial, crocante, macio ao mesmo tempo, mas vem junto a quantidade de glúten. Mas é uma modificação que eles fazem em laboratório para aumentar a produção? Ou não, na verdade, foi melhorando geneticamente. Sim. Desde os anos 70 ao ano 2000, a produtividade do trigo triplicou no mundo todo. Na verdade, quintuplicou que aconteceu isso. Era uma preocupação, porque com o aumento da população mundial iria faltar comida. No entanto, houve um aumento sem modificação genética, um aumento de 5 vezes a produtividade. Antigamente, o trigo somente era produzido em climas frios. Hoje, o trigo pode ser produzido em locais quentes e até no tropical, inclusive. Então, houve uma mudança, e essa mudança não foi assim, não é uma alteração genética, mas uma melhora
uma adaptação que se conseguiu para que a produção aumentasse. Mas isso de forma não orgânica, não natural, né? Não, essa parte dizem que é natural. Dizem que é natural. É só uma questão de seleção. Tá? Que eu saiba, né? Tá? Eu não, mas nesse livro, Barriga de Trigo, quem quiser se aprofundar mais, é bem interessante. Ele fala exatamente sobre essas mudanças que tiveram e por isso, logicamente, que aumentou a quantidade de glúten. E a gente sabe que o glúten tem tudo a ver com uma coisa chamada intestino permeável. Porque o glúten, ele gera uma substância, no final das contas, é uma reação, né? Mas o final dela chama-se zonulina. É uma substância que foi descoberta em 2005, na Austrália. E essa zonulina, ela é responsável, que vem do glúten, ela é responsável pela permeabilidade intestinal. Ele aumenta a permeabilidade intestinal. E aumentando a permeabilidade intestinal, aumenta-se alergias produzidas por alimentos e as doenças autoimunes. Que daí absorve mais... Absorve mais essa substância. Elas passam, ao invés de elas serem filtradas pelo intestino, elas acabam sendo absorvidas, passam para a corrente sanguínea e acabam gerando a doença autoimune. Mas daí, por exemplo, nesse caso é tipo uma... fugiu, não, mas que nem, às vezes a gente come muito alimento e a gente fica meio... Não é intoxicado a palavra? Como é que é? Quando a gente está comendo muita besteira. O nutricionista fala muito que a gente está... Nossa, fugiu a palavra. Inflamado. É tipo isso? Exatamente. Aí, no caso essa inflamação é causada por quê? Quando o intestino é normal, tá? E o intestino, para estar normal, ela tem que ter uma flora bacteriana bem ajustada. Hoje a gente sabe muito bem, é que a gente acaba falando vários assuntos, né? Mas hoje em dia é muito comum uma criança ir no médico, tá com uma gripinha, tá com alguma coisa, a mãe não tem paciência e acaba dando antibiótico muito precocemente para a criança. Isso afeta demais a flora intestinal. Nós temos um determinado problema, vai lá, dá um antibiótico. Às vezes é melhor deixar a natureza cuidar. Tá? Se você comeu alguma coisa ou teve uma intoxicação alimentar, né, ou comeu alguma coisa estragada, sei lá, alguma coisa assim, às vezes você tem que deixar o seu organismo resolver. Ou seja, se tiver que ter, né, ou elimina tudo que precisa, sem usar um antibiótico. Tá? Quanto mais antibiótico você usa, maior o problema que você pode causar na flora intestinal. E com a flora intestinal, ela protege a mucosa do intestino. E, como eu falei, algumas substâncias ainda agridem mais a mucosa do intestino. Como, por exemplo, o glúten, como a gente falou. Né? O próprio leite também afeta a mucosa intestinal. E isso aumenta a permeabilidade no intestino. Aumentando a permeabilidade do intestino, inflama mais o nosso organismo. Existe uma reação contra aquelas substâncias que não deveriam entrar e acabam entrando em contato. E aí essa é a origem das doenças autoimunes, principalmente. Eu vou mandar esse corte para minha noiva, porque ela reclama comigo que eu não tomo remédio quando eu tô mais ou menos doentinho assim. Então eu falo pra ela, amor, eu vou deixar meu corpo agir. Ela fala, toma remédio logo. Eu falo, amor, deixa meu corpo dar conta. Você tá certo. Eu tenho o costume de tomar o remédio. Porque assim, se você vamos supor, quem tem dor de cabeça de vez em quando, né? Procura tomar um chazinho, dar uma relaxada. Natural, né? Claro, tem alguns casos em que o sofrimento é maior. A pessoa tem enxaqueca. Agora, se a pessoa tem uma febre baixa, deixa a febre não é só um sinal. E, na realidade, ela é uma defesa do organismo. Sim. Então, às vezes, é melhor você deixar um pouco e sem tomar o medicamento. Eu falo pra ela, amor, meu corpo é uma máquina. Deixa ele agir. Fica bravo. Mas é verdade. Não é verdade? É verdade. O nosso corpo, ele tem um poder de autocura. E tudo é uma autocura. Você vê como é que é. Só que, assim, às vezes não é aquela autocura na velocidade que a gente quer, né? Exatamente. Com remédio a trazer. Ela tem um período, ela tem um ciclo para ser resolvido. Mas o nosso corpo tem a possibilidade de autocura. E quanto mais autocura o nosso organismo tem,
melhora o resultado. Até porque tem algumas doenças que a gente toma o remédio para os sintomas e não para a doença em si, né? É verdade. Exatamente, né? O melhor é que a gente busque o tratamento para a causa do problema. Raiz. Na causa. Uhum. Eu gosto muito de uma história, né, que conta que quando você tem numa determinado local, numa sala onde passavam várias pessoas, havia uma poça d'água. E pessoas bem interessadas para resolver aquela questão, alguns passavam pela poça d'água, passavam por cima e não estava nem aí. Né? Uma outra pessoa falou, nossa, é perigoso, alguém pode cair, a gente pode, né, acontecer algum problema aqui. E aí começou a falar, vamos colocar uma cadeira aqui para sinalizar, né, tal. Outras, um pouco mais interessadas, foram lá e falaram, bom, deixa aqui, vou limpar aqui, né, vamos pegar um pano, tirar toda essa aqui para ninguém correr o risco, tal, né. Mas poucas pessoas olharam para o teto para ver se tem algum problema causando. Tinha uma goteira ali, né? A mesma coisa acontece com a nossa saúde. A gente tem que buscar a causa do problema e não a consequência. E muitas vezes a pessoa vai no médico ali quando a coisa já tá... Exato. Já deu vários sinais. É muito melhor se prevenir, né, Rodrigo? Sim, exato. É igual o carro, né? Fazer a manutenção preventiva ali para não ter que fazer a corretiva, né? Exatamente. Sai muito mais barato Sai muito mais e barato. menos sofrimento. Exatamente.